Oi, gente, aqui é a Virgínia do Livros da Tuca. Eu gostaria de conversar com vocês sobre o livro A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. É já já, aguarde aí. Bom, pessoal, então, vamos falar um pouco sobre Bernardo Guimarães. Ele foi um autor da época romântica, né, da literatura, e ele viveu entre 1825 e 1884. A obra dele mais importante, considerada mais importante, é O Seminarista, não é a Escrava Isaura, estranhamente, hein? Porém, a mais conhecida é a Escrava Isaura, certo? E vocês perceberam, ele viveu na época em que havia escravos. Por isso ele escreveu essa obra com tantos detalhes de como as coisas eram naquela época, né? É uma pena que tenha havido essa triste passagem, né, pela escravidão aqui no Brasil, não é mesmo? Uma pena, uma vergonha, inclusive. Mas vamos lá, vamos falar sobre a obra. A Escrava Isaura é uma história já muito conhecida, né? Teve novela, acho que teve duas novelas, se eu não me engano. Eu me lembro, quando eu era menina, eu assistia a primeira versão com a Lucélia Santos, acho que vocês, alguns devem ter visto, que deu pra gente entender até melhor, né? Mas eu li esse livro para vestibular na época, eu li já há muito tempo, foi uma releitura para mim. O que eu queria comentar é o seguinte, a história se passa em 1875, se eu não me engano, não, 1875 foi publicada. Agora eu não lembro exatamente a época, mas é bem naquela época em que a escravidão era uma coisa bem triste, bem tudo funcionava na base dos escravos, né? As fazendas. E o que acontecia? As escravas muitas vezes eram assediadas pelos patrões ou por outras pessoas, outros homens, e acabavam engravidando, o que gerava crianças muitas vezes brancas, que foi o caso da Isaura. A mãe dela, apesar de assediada pelo patrão, ela acabou se enamorando do feitor, né? Feitor de escravos, aquele homem que tomava conta dos escravos, e desse amor dos dois acabou nascendo a Isaura. Como a mãe dela era muito perseguida pelo patrão e ela não queria nada com ele, ela sofreu muito e acabou morrendo cedo. E essa menina, justamente pelo fato de ser branca, né, que não deveria mesmo, que se não fosse branca ela poderia ter tido a mesma sorte, mas aí já começa o preconceito na história. A esposa do patrão resolveu criá-la como se fosse filha, porque ela só tinha um filho homem, então ela deu toda a educação para essa menina. A menina teve os melhores professores, ela aprendia a tocar piano, a cantar, que eram as coisas da época, a literatura, a ler, escrever, enfim, tudo, ela teve tudo como se fosse a filha. Foi muito bem tratada e tal. E quando ela se tornou moça, ela se tornou uma mulher muito bonita e começou a ter os mesmos problemas que a mãe dela teve. Começou a ser assediada, desta vez pelo filho do patrão, certo? Que vem a ser o Leôncio. E ela fugia como podia dele e tal, até que esse Leôncio acaba se casando com uma outra moça, né? Uma pretendente, que naquela época se arranjava os casamentos, né? E vai morar na mesma casa. A mãe dele falece, que protegia a Isaura, e ele mesmo casado, ele continua assediando a Isaura. E ela fica desesperada, ela não quer nada com ele, e a esposa dele começa a ter ciúmes devido à maneira com que ele se refere à escrava, entre aspas, e por aí vai a história, né, gente? Vocês conhecem, até que o pai dela, que era feitor, reúne uma soma enorme de dinheiro, 10 contos de réis na época, para comprar a liberdade da filha. E mesmo assim, o dono, agora o Leôncio, porque o pai dele também faleceu, ele se recusa. E eles resolvem fugir.
e ela foge com o pai para Pernambuco e começa a viver uma vida mais ou menos, meio reclusa lá, mas ela acaba conhecendo um rapaz e se apaixonando por ele, e o rapaz se apaixonando por ela. Mas, no entanto, ela não pode contar a sua origem, ninguém acreditaria que ela, branca, seria uma escrava. Mas isso acaba se tornando impossível, porque há muita perseguição e acaba chegando nos ouvidos do Leôncio onde é que ela está. Eu não vou contar o final da história, porque eu gostaria que vocês lessem, tá? Quem não sabe, né? Mas assim, é uma história muito triste, tá? De perseguição, de racismo, de tortura mesmo com relação aos escravos. É bom para quem nunca leu nada nesse nível se intere do horror que foi a escravidão, tá certo? E esse livro fez muito sucesso. A novela foi mostrada em mais de 100 países, tá? E representa muito bem essa época da história do Brasil, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like aqui, comente e compartilhe. E se inscreva no canal, tá? Tô aguardando as suas inscrições. Um beijo, tchau!